Olá, meu nome é Renan Santos e eu sou aluno do MBA em Gestão Financeira pela Fundação Getúlio Vargas, aluno do professor Cristóvão Pereira. Vou falar um pouco para vocês agora sobre este livro aqui, Os Axiomas de Zurich, escrito pelo Max Ginter e publicado pela editora Record. Nesse livro, ele basicamente contempla conceitos, estratégias e modo de investimentos de investidores suíços. Na verdade, de um grupo de investidores suíços que eles criaram algumas normas a serem seguidas, um processo de investimentos. Esse processo deu-se o nome axiomas, como regras, como leis para os investimentos que eles seguem à risca, tá? Bom, se formos falar sobre todos os axiomas, nós poderíamos começar pelos grandes e depois ir para os menores, pois é assim que o livro funciona. Primeiro há axiomas maiores, depois alguns axiomas menores. Dos axiomas maiores, o que a gente pode destacar e deve destacar é o primeiro, que fala sobre o risco. Na verdade, não existe fórmula para ganhar recursos, para ganhar dinheiro, aumentar o capital, sem se expor ao risco. A estratégia aqui é se expor ao risco de uma forma ponderada, se expor ao risco de uma forma inteligente. Não tem problema se machucar um pouco nos seus investimentos. Muitas vezes se expor a um risco e ter algumas perdas. Porém, é necessário limitar essas perdas. É necessário poder perder, sim, mas perder pouco. E quando ganhar, ganhar muito. Essa é a ideia principal do axioma maior, número 1, que é sobre o risco. Bom, o primeiro axioma menor trata sobre só investir naquilo que vale a pena. Não adianta você investir para ganhar pouco, investir em algum processo que não tenha gordura o suficiente para te dar um retorno maior. Pois muitas vezes os investimentos eles não vão dar o retorno esperado. Então invista em algo que tenha um pouco de gordura, que vai te dar um retorno um pouquinho maior. Se perder, tudo bem, limite a perda, como falamos no axioma maior, aqui o primeiro axioma maior sobre o risco. Bom, o segundo axioma menor é sobre a diversificação. Na ideia do livro é não ter uma diversificação muito grande, não espalhar os seus ovos em várias cestas diferentes, concentrar em alguns poucos. Tá? O Max Ginter fala no livro como ele aprendeu com Frank Henry, que era um suíço também, que o ensinou muito do que ele sabe sobre investimentos, uma das pessoas que criou os axiomas. Ele diz que ele gosta de ter em média 3 a 4 ativos na sua carteira, para acompanhar muito bem aquilo e fazer com que aquilo cresça da melhor forma possível. Ótimo. Segundo grande axioma, ele trata sobre a ganância. Nesse segundo grande axioma, ele fala sobre realizar o lucro. Muitas vezes é mais interessante realizar o lucro cedo demais do que esperar esse lucro acabar se diminuindo de uma forma muito expressiva. Então realize o lucro cedo demais, tá? O terceiro axioma menor, ele fala sobre entrar no jogo sabendo quanto quer ganhar. Se ele se expõe a algum ativo, alguma opção, algum tipo de investimento, ele já traça o quanto ele quer tirar de retorno daquele investimento, daquela aplicação. Quando ele atinge o objetivo, ele sai do investimento. Ótimo. Terceiro grande axioma, ele fala sobre a esperança. Se o barco começa a afundar, essa é uma frase muito interessante do livro, se o barco começar a afundar, não é para começar a rezar, é para sair dele. Tá? Então a questão da esperança em investimentos, ele trata de uma forma muito cética. Se o investimento não está caminhando na direção desejada, saia dele. Não fique esperando aquele investimento deteriorar o seu capital para aí então você tomar uma atitude. Saia dele. O quarto axioma menor é sobre aceitar pequenas perdas. Aceite. Os principais obstáculos, na verdade, é que fazem com que você aprenda a buscar retornos maiores e saia daquilo mais forte. Sobre previsões, é o assunto que trata o quarto grande axioma. Não existe profeta. Essas pessoas que se dizem profetas no mercado financeiro nada mais são do que especuladores. Eles investem, às vezes nem isso, e acreditam em alguns tipos de ações. Ah, escola vai ser um investimento que vai dar muito certo. Petróleo é a bola da vez. Não, o negócio é investir em bancos. Eles dão vários palpites, os que eles acertam, eles trabalham com o marketing para provar como eles são bons, e o que eles erram, eles deixam para lá. Então, não tratar esses profetas como verdadeiros. Eles sabem muitas vezes tanto quanto nós. Eles estão chutando em várias direções, aqui eles acertam, ótimo, que eles erram, paciência, eles deixam para lá. O quinto grande axioma trata sobre padrões. O que significa isso? Muitas vezes a gente encontra um padrão, porque quando a Petrobras cai, exemplo, a Vale sobe, quando a Vale cai, a Petro sobe. Isso é um padrão que a gente pode identificar e pode acreditar que ele funciona. Mas nós estamos falando de seres humanos,
de pessoas. O mercado financeiro como um todo, ele funciona muito mais nas emoções do que nas razões. Então, padrões que muitas vezes parecem ser verdadeiros, uma hora ou outra eles se provam que não são. Então não acredite, não trate os padrões como para sempre, tá? O quinto axioma menor, ele fala para não se basear num único histórico de comportamento. Não é porque aquela aplicação X deu certo que ela vai continuar dando. Não, não se baseie num único histórico. Olhe uma coisa mais macro, olhe outros indicadores, avalie uma coisa um pouquinho maior, uma visão mais holística da situação. O sexto axioma menor, ele fala para não apostar num gráfico otimista. A ideia é, se a sua disposição pode ser olhada por um gráfico, pode ser avaliada por um gráfico, ela pode ser manipulada. Então não use apenas o gráfico como algo que te mostra uma razão, um motivo de ser. Tá? O sétimo axioma menor, ele fala para ter cuidado com a ilusão de que um evento aconteça depois de ocorrer outro, ou seja, tem uma correlação. Se por acaso choveu, ações de elétricas valorizam. Se por acaso tem muita venda de carro, ações de empresas de petróleo se valorizam. Nem sempre isso funciona. Não use isso como um único ponto de partida para colocar todos os seus ovos naquele investimento. Tá? O oitavo axioma menor, nunca pense que algum dia, por achar que está com palpites ou sorte, pode sair jogando e achando que tudo vai dar certo. Muitas vezes a gente está com sorte, a gente joga as cartas e ganha a mesa. Mas não acredite que aquilo vai durar para sempre. Não teste sua sorte até o final. Uma hora ela pode acabar, ela pode parar. O sexto grande axioma, ele fala da mobilidade, para evitar lançar raízes. Não crie raízes com algum tipo de investimento de aplicação. Até porque o mercado, ele é utilizado, ele tem pessoas, tem humanos ali, e humanos podem errar assim como podem acertar. Então não significa que porque alguma coisa deu certo durante os últimos anos, vai continuar dando para sempre. Então tenha mobilidade. Busque retornos ao longo do tempo, busque aplicações, diversificar o portfólio e buscar formas de tornar os seus investimentos mais interessantes, mais atraentes e melhor cuidados. Tá? Aqui eu falei sobre alguns axiomas, alguns menores, alguns maiores. Não quero tomar muito o tempo nesse vídeo, não quero me prolongar muito. Há outros axiomas menores e maiores que a gente tem que ler, só que isso necessita uma leitura do livro mais aprofundada. Qualquer pessoa que tenha interesse em tornar um investidor, um trader, atuar no mercado de ações derivativos ou afins, é muito interessante que leia o livro. Ele dá uma visão muito especulativa sobre como atuar nessa área do mercado financeiro. Ele basicamente usa realmente a palavra especular. O termo investir é uma coisa que ele deixa em segundo plano, pois ele não quer investir e levar aquilo para sempre. Ele quer especular e ganhar dinheiro nos gaps que ele vai encontrando no mercado. Esse livro de Max Ginter vale a pena ser lido, não apenas por nós que estudamos a área financeira, mas por qualquer pessoa que gostaria de atuar em algum momento nesse setor. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço e sucesso. Até logo. Tchau, tchau.